Capítulo 2. Dos atos relativos a terras indígenas. Seção 1 das disposições gerais. Artigo 424. Este capítulo dispõe sobre a abertura de matrícula e registro de terra indígena com demarcação homologada e a averbação da existência de demarcação de área indígena homologada e registrada em matrículas de domínio privado, incidentes em seus limites. Parágrafo 1º. Todos os atos registrais de terra indígena com demarcação homologada serão promovidos em nome da União. Parágrafo 2º. Todos os procedimentos administrativos de demarcação de terras tradicionalmente ocupadas pelos índios em caráter permanente, inclusive o resumo do estudo antropológico eventualmente realizado, deverão ser averbados na matrícula dos imóveis. Artigo 425. O requerimento de abertura de matrícula, quando inexistente registro anterior, ou de averbação de demarcação de terra indígena quando existente matrícula ou transcrição, em ambos os casos com demarcação homologada, formulado pelo órgão federal de assistência ao índio, artigo 6º do Decreto 1775 de 1996, deverá ser instruído com as seguintes informações e documentos. Inciso 1, decreto homologatório da demarcação da terra indígena. Inciso 2, declaração de inexistência de registro anterior do imóvel, se for o caso. Inciso 3, certidão de inexistência de registro para imóvel expedida pelo oficial de registro de imóveis da circunscrição anterior, quando ocorrida alteração da competência. Inciso 4, número da matrícula e ou transcrição da respectiva unidade de registro imobiliário, no caso de terra indígena com demarcação homologada, se existente. Inciso 5, revogado. Inciso 6, certidão de conclusão do processo administrativo expedida pelo órgão competente da União. Inciso 7, número código de cadastro de terra indígena no Sistema Nacional de Cadastro Rural, SNCR. Inciso 8, revogado. Inciso 9, número do assentimento do Conselho de Defesa Nacional, CDN, quando se tratar de gleba inserida em faixa de fronteira, se houver para efeito de averbação na matrícula. Inciso 10, requerimento de encerramento de matrículas totalmente incidentes sobre a área. Parágrafo 1º. No caso de criação de nova circunscrição de registro imobiliário e, já tendo sido concluído o procedimento previsto no caput deste artigo perante a circunscrição anterior, a matrícula será aberta à vista de solicitação de órgão federal competente, que apresentará apenas a certidão da matrícula atualizada com prazo de 15 dias, juntamente com os documentos técnicos descritos no inciso 7, cujo memorial descritivo constará tão somente o perímetro e a área do imóvel situado na nova circunscrição. Parágrafo 2º. Identificada a eventual sobreposição de área confirmado que a terra indígena atinge total ou parcialmente imóvel até então considerado como propriedade particular, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, solicitará, conforme o caso, a averbação do encerramento da matrícula ou a averbação dos respectivos desfalques, dispensada para esse fim a retificação do memorial descritivo da área remanescente. Artigo 426. Para a instrução do requerimento, o oficial de registro de imóveis competente para o ato deverá consultar diretamente os assentamentos que mantiver, inclusive para efeito de verificação da inexistência de registro anterior para o imóvel, sendo vedada a exigência de apresentação de certidões dos assentos existentes em sua própria serventia. Artigo 427. Os atos registrais deverão ser requeridos em todas as circunscrições do registro de imóveis em que a terra indígena com demarcação homologada estiver localizada. Parágrafo 1º. No caso de registro de terra indígena sem título ou registro anterior localizada em mais de uma circunscrição imobiliária, o órgão federal de assistência ao índio poderá requerê-lo separadamente em cada uma das circunscrições envolvidas, instruindo o requerimento também com os memoriais descritivos e a planta da parcela do imóvel que se localizar em cada uma das circunscrições do registro imobiliário. Parágrafo 2º. O oficial de registro de imóveis averbará a demarcação da terra indígena e promoverá o encerramento da respectiva matrícula,
quando constatar que a demarcação atinge a totalidade de imóvel objeto da matrícula pré-existente e, caso de imóvel atingido ser objeto de transcrição, será averbada a ocorrência com remissão à nova matrícula aberta. Parágrafo 3º. Se os limites da terra indígena registrada incidirem parcialmente sobre outro imóvel, o oficial de registro de imóveis averbará a circunstância na respectiva matrícula ou transcrição. Parágrafo 4º. Após a averbação da demarcação da terra indígena, o oficial de registro de imóveis abrirá a matrícula em nome da União, de acordo com a descrição do memorial descritivo apresentado. Artigo 428. O requerimento será recepcionado e lançado no livro 1, protocolo, submetendo-se ao regime de prioridade aplicável aos títulos em geral. Parágrafo 1º. A qualificação negativa do requerimento mediante formulação de exigência deverá ser manifestada por meio de nota de devolução fundamentada em até 15 dias contados da data do protocolo. Parágrafo 2º. Decorrido o prazo previsto no parágrafo anterior. Inciso 1. Havendo discordância expressa com a formulação da exigência em nota de devolução para abertura de matrícula, registro ou averbação de que trata este capítulo, pelo órgão federal de assistência ao índio, o oficial de registro de imóveis remeterá o procedimento ao juiz competente. Inciso 2. Não havendo manifestação do órgão competente da União, a prenotação será cancelada após o decurso de 30 dias contados da data do protocolo. Artigo 429. Havendo identificação do nome e do cargo do subscritor dos requerimentos e dos demais documentos oriundos dos órgãos da União para os fins previstos neste capítulo, é dispensado o reconhecimento da firma. Artigo 430. Os atos registrais relativos aos trabalhos de identificação e delimitação de terras indígenas realizados anteriormente poderão ser praticados pelos mesmos procedimentos acima elencados. Artigo 431. Poderão ainda ser realizadas averbações acautelatórias da existência de processos demarcatórios de terras indígenas em matrículas de domínio privado existentes nos seus limites, caso em que o requerimento deverá ser instruído com os seguintes documentos. Inciso 1, portaria inaugural do processo administrativo. Inciso 2, indicação do número das matrículas e ou transcrições sobre os quais a averbação deverá ser praticada sob responsabilidade do órgão federal. Inciso 3, revogado. Inciso 4, relatório circunstanciado de identificação de delimitação quando já realizado e decisão administrativa declaratória dos limites da terra indígena a demarcar. Artigo 432. Inexistindo exigências formuladas pelo registrador, as providências para a abertura, o registro e a averbação deverão ser efetivadas pelo cartório no prazo de 30 dias contados da prenotação do título, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$1.000, sem prejuízo da responsabilidade civil e penal do oficial de registro, ressalvada a necessidade de dilação do prazo em virtude de diligências, pesquisas e outras circunstâncias que deverão ser enunciadas e justificadas fundamentadamente pelo registrador em nota que será arquivada, microfilmada ou digitalizada junto ao título.